com vocês? Espero que sim. Faz tempo que eu não gravo vídeo para vocês, não é verdade? E esses vídeos são importantes que ajudam vocês a entenderem um pouquinho mais do conteúdo. Eu vou gravar alguns vídeos, mas prometo que serão curtos, nada muito extensos, mas pontuando o que vocês precisam entender, principalmente o que está na apostila. Bem, agora, nesse período, nesse conteúdo, nós vamos mudar um pouquinho de assunto. Sair um pouquinho do continente europeu, só um pouquinho. Nós vamos entrar numa história muito importante, uma história importante para a humanidade, de um lugar importante para todos nós. E nós vamos falar do quê? Nós vamos conhecer a África, ou melhor, o continente africano. Eu acredito que vocês já saibam, né, que a África não é um país, é um continente muito grande, que a gente precisa conhecer de perto. O continente africano, ele tem aproximadamente 30 milhões de quilômetros, não é nada pequeno. E uma população aí mais ou menos por 1 bilhão de habitantes. Um continente muito cheio de gente. Para os europeus, o Egito, que vocês sabem que é da África, e a região do Saara, eles eram considerados parte do mundo mediterrâneo, ou seja, ali mais para cima, do lado dos europeus, né? E que eles foram separados do resto do continente africano. Ó, de acordo com essa visão, essa história dos africanos perde sentido, né? E eles acreditavam que a história da África só começou quando os bonitinhos chegaram, né? Os europeus chegaram à África. A importância de estudar esse continente é que assim nós vamos colocar a África a sua devida importância e mostrar que ela não é uma extensão da história do mundo velho, né, do europeu. Não, ela tem a sua própria história. Inicialmente, os historiadores falavam da missão civilizadora. Olha isso, que os europeus realizaram na África. E mostraram que os africanos eram pessoas passivas de alguns europeus descontrolados. Essas versões negam aos africanos o direito de terem a sua própria história. O continente africano tem sua própria história, tem seu povo, tem sua diversidade cultural. Não podemos considerar a África como uma história única. Pelo contrário, há 54 países dentro do continente africano. Imagine, o continente sul-americano, quantos países? O Brasil é igual à Argentina, o Uruguai, o Paraguai? Não. As sociedades africanas não eram todas iguais, como nós não somos. E muito complexas e variadas. Não eram, não são. Né? E muito antes dos europeus chegarem lá, eles já realizavam comércio, troca cultural com os árabes e os asiáticos. É muito importante estudarmos a história africana. Assim nós vamos entender como e por que tantas pessoas foram trazidas, principalmente aqui para o Brasil, de uma forma forçada e foram escravizadas. Aqui nessa primeira parte do vídeo, a gente vai estudar essa África subsaariana na visão dos africanos. Ou seja, nós vamos entender essa África, essa parte do continente que é vista, pelo menos ainda hoje, com um olhar preconceituoso. E se a gente aprende isso, gente, a gente corta pela raiz esse preconceito. E a gente só consegue debater e mostrar a importância desse continente se a gente conhecer o direitinho. Então vamos lá. No próximo vídeo a gente termina. Tchau, até já.